Olá, crianças, bom dia! Como foi o fim de semana de vocês? Espero que tenha sido maravilhoso. E a nossa aula hoje é de português. Vamos falar um pouquinho mais sobre os sinais gráficos, sobre os acentos. E para que servem os acentos, professora? Por exemplo, observem a cadeira aí ao lado. Será que eu uso acento? Ou será que eu uso acento? Então, mas hoje vamos falar dos acentos com a letrinha C, que são os sinais gráficos, já que acento com 2 S's significa lugar para sentar-se. Isso a gente descobre quando a gente começa a ler o dicionário, a perceber a grafia das palavras, que é muito importante. Então, a professora vai começar contando uma historinha para vocês. Era uma vez 3 irmãos. Hoje, vocês vão aprender essa historinha para contar para os amiguinhos, a mamãe de vocês e etc. Esses irmãos eram muito alegres, só que se metiam em muitas aventuras e tinha um amigo que os acompanhava. Eram conhecidos com o nome de agudo, grave e circunflexo. E tinha o seu amigo que se chamava tio. O agudo, que é esse acento que faz esse sinalzinho aqui, o primeiro de azul, era simpático. Ele era muito traquinas e era aquele que se mostrava mais. Ele era inclinado para a direita. O grave é um pouco mais reservado e vivia inclinado para a esquerda, que é o mesmo centinho esse aqui. E menos sorridente, vivia inclinado para a esquerda. O circunflexo, que é esse que parece um chapéuzinho assim. O circunflexo tinha um tom de voz mais fechado e o seu corpo andava sempre dobrado. Esse aqui com a cor pretinha. E tinha o tom de voz mais fechado com seu corpo dobrado. E ele tinha um amigo. Que amigo será que falta, hein? O tio, que é esse, um Szinho deitado. O amigo dele, que chama tio, falava pelo nariz. Ah, sim. E tinha a forma de uma ondinha. Então, esses eram os 3 acentos e o amigo do tio. Vamos falar um pouquinho sobre eles? O agudo é um acento gráfico que dá ênfase na sílaba tônica. O circunflexo geralmente é usado nas vogais fechadas, a, e, o, e nas vogais nasais, que aparecem nos dígrafos, an, en, on e on. O tio é um sinal e não um acento. O uso do tio faz com que, ao lermos as palavras com esse sinal, elas tenham um som nasal que sai pelo nariz e não pela boca. Vamos agora para a classificação das sílabas tônicas. Elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos entender isso? Oxítona é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua última sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Levam acento todas as oxítonas terminadas em a, es, os e ens, seguidas ou não de s. Vamos observar umas palavras oxítonas. Cajá, até, giló, armazém, parabéns,
dendê, ou seja, a última sílaba da palavra tem um sonzinho mais forte. E agora vamos falar das paroxítonas. Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba com o sonzinho tônico, ou seja, sua penúltima sílaba é pronunciada com mais forças. E aqui a gente vê uma regrinha. Por quê, professora? Porque não se acentuam as paroxítonas terminadas pelas vogais A, E, O, E, pela consoante nasal M. Vamos para alguns exemplos? Na palavra democrata, vamos lembrar daquela regrinha para classificar as palavras. Lembrem que a penúltima sílaba é a paroxítona. Vamos lá. Democrata. Então, observem que não se acentua. Na palavra alvorada, não se acentua. Prosperidade, suporte, ovo masculino. E agora alguns exemplos das palavras que são acentuadas. Revólver, revólver. Vamos para outra. Caráter. Lembre-se sempre de fazer essa regrinha para que vocês consigam contar as sílabas, que fica mais fácil. Então, oxítona tem a última sílaba tônica. Cajá, até. A paroxítona é a penúltima sílaba. Então, vamos usar essa regrinha que a gente não erra. Cadáver. Então, dá tem acento. Mártir tem duas. Então, tem acento. Táxi, júris, unus, bônus, álbuns, bíceps, fórceps, imã, imãs, órfãs. E agora vamos aprender um pouquinho sobre as paroxítonas. A palavra paroxítona possui a sílaba tônica na antepenúltima sílaba da palavra. E todas são acentuadas. Olha só que legal, então a gente não se preocupa em não acentuar. Contou as sílabas daquela forma que a professora ensinou. Por exemplo, México, México, árvore, romântica. Então a gente percebe a sílaba tônica em o E, na sílaba me. Percebe a sílaba tônica na palavra árvore. Na primeira sílabazinha, observem. Romântica. Romântica. Qual é a antepenúltima? A sílaba man. Então, todas as paroxítonas são acentuadas. E a gente também tem os monossílabos tônicos e os átonos. Palavras de apenas umas sílabas também podem ser pronunciadas com ou maior intensidade de voz. Por exemplo, temos aí o monossílabo. Como é o monossílabo? Só tem uma sílaba. Observem a palavrinha nó. Quantas sílabas? Nó. Uma. E ela é acentuada. Vamos para alguns exemplos. Recebi um telefone pedindo para eu aguardar no parque. Comparando nó e no, é possível perceber que nó é mais forte do que no. Então, no parque e nó de amarrar, de segurar. Então, observem a diferença das palavras. Os acentos, eles tornam as palavras muito diferentes. Aqui uma dica para acentuar. Oxítonas. Vocês. Paroxítonas. Colégio. Proparoxítonas. Código. Sempre enumere
do final para o começo, que vocês nunca vão errar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um grande beijo da professora e até a próxima aula!